Se for de manhã, bom dia. Se for de tarde, boa tarde. Se for de noite, boa noite. Ou seja, se for de manhã, ohayou gozaimasu. Se for de tarde, konnichiwa. Se for de noite, konbanwa. Eu, Marcelo Vieira, estou de volta para mais uma videoaula da JF Nihongo Gakkou. Muito bem, gostaram aí do novo visual? A gente está trabalhando aí para ver se dá uma modificada na logomarca, se a gente trabalha isso aí. Então agora tem duas, né? Tem duas logomarcas, uma que você vê aí no cantinho direito do seu vídeo e a outra é o que eles chamam de negócio clean, né? Tem um negócio clean aí que diz que está na moda. Então vamos entrar na moda, vamos nos modernizar. E aí a gente traz para você agora a continuidade da aula da semana passada, que a gente falou sobre adjetivo em i. Hoje a gente vai tratar sobre adjetivo em na. Qual é a diferença que tem do adjetivo em i e do adjetivo em na? Adjetivo em i, como a gente viu na aula passada, ele tem flexão própria. O adjetivo em na, não. Bom, então por que ele chama adjetivo em na? A gente vai trabalhar isso tudo com você no decorrer da aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Começando aqui, tranquilo, Shizuka. Movimentado, Nigiaka. Prático, Benri. Famoso, Yumei. Livre em termos de tempo, Hima. Habilidoso, Joso. Não habilidoso, Reta. Aqui a gente tem o adjetivo em si. Eu quero fazer isso mais formal. Como é que eu faço? Shizuka desu. Nigiaka desu. Benri desu. Yumei desu. Hima desu. Joso desu. Reta desu. Ok? O des entra então formalizando. A diferença que eu tenho do adjetivo em i para o adjetivo em na é que o adjetivo em i se flexiona sozinho, lembra? Oki, okikunai. O adjetivo em na, ele precisa do des para fazer o tempo verbal. Então toda a flexão é feita através de des. Tranquilo. Agora eu quero no negativo, não é tranquilo. Shizuka de arimasen. Não é movimentado. Nigiaka de arimasen. Não é prático. Benri de arimasen. Não é famoso. Yumei de arimasen. Não tem tempo livre. Hima de arimasen. Não é habilidoso. Jouso de arimasen. Não é não habilidoso, né? Reta de arimasen. Eu não sei se você talvez tenha alguma pergunta, e provavelmente tenha, né? Perceba que a flexão é sempre feita através de des. Des para expressar polidez na afirmativa, de arimasen para expressar polidez, perdão, para expressar polidez na negativa. E agora, se fosse o caso da negativa no passado, vai ficar o quê? Não era tranquilo. Shizuka de arimasen deshita. Não estava ou não era movimentado. Nigiaka de arimasen deshita. Não era prático. Benri de arimasen deshita. Não era famoso. Yumei de arimasen deshita. Não tinha tempo livre. Hima de arimasen deshita. Não era habilidoso. Jouso de arimasen deshita. E não era uma pessoa sem habilidade. Reta de arimasen deshita. E aí talvez venha a sua pergunta. E qual é a sua pergunta? Fala para mim. Talvez você diga, mas e aí? Ele mostrou o negativo no presente, presente negativo, ele mostrou o passado negativo. Mas se fosse só passado? E aí, como é que fica? Se fosse só passado, basta eu colocar apenas essa parte final aqui, ó, desta. Então, Shizuka desta era tranquilo. Nigiaka desta era movimentado. Benri desta era prático. Yumei desta era famoso. Hima desta estava com tempo livre. Jouso desta era habilidoso. Reta desta não era habilidoso. Ok? Muito bem. A ideia é basicamente você entender que quando você tem substantivo mais o adjetivo, aí você trabalha dessa maneira. Vamos supor, vamos fazer uma frase aqui, que dá para a gente exemplificar isso aí.
Campos do Jordão é tranquilo. Campos do Jordão wa Shizuka desu. Campos do Jordão wa Shizuka desu. Eu quero dizer que São Paulo é movimentado. São Paulo wa Nigiaka desu. São Paulo wa Nigiaka desu. Agora eu vou inverter. Eu quero dizer que São Paulo não é tranquilo. Vamos voltar aqui um pouquinho. São Paulo não é tranquilo. São Paulo wa Nigiaka de perdão. São Paulo wa Shizuka de arimasen. São Paulo wa Shizuka de arimasen. São Paulo não é tranquilo. Campos do Jordão não é movimentado. Campos do Jordão wa Nigiaka de arimasen. Campos do Jordão wa Nigiaka de arimasen. Quero aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de São Paulo, para o pessoal de Campos do Jordão. É só uma questão de exemplificação, não é que não seja assim. Campos do Jordão é uma cidade linda, maravilhosa, tem o seu público turista que sempre está lá movimentando a cidade, né? E isso é muito bom. Isso foi só para exemplificar, tá bom? Por exemplo, lembra da máquina de escrever? Então, eu posso falar que máquina de escrever wa benri de arimasen, né? Máquina de escrever wa benri de arimasen. Aí talvez você pergunte, mas como é que é máquina de escrever em japonês? Taipuraita. Então, taipuraita wa benri de arimasen. Por quê? Computa wa benri desu. Computa wa benri desu. Ok? Se eu quero dizer ontem eu não tinha tempo livre. Kino hima de arimasen deshita. Aí eu venho para cá, ó. Kino, ontem, hima de arimasen deshita. Ontem eu não estava com tempo livre. Aí pode ser eu não estava, você não estava, ele não estava, ela não estava, nós não estávamos, etc. Porque vale para todas as pessoas a mesma flexão. E aí vem a sua outra pergunta. Cadê o na? Por que ele chama adjetivo em na se não tem o na aí nesse negócio? Porque quando eu quero dizer... quando eu quero usar o substantivo junto do verbo, ou o verbo junto do substantivo, é isso que eu estou dizendo mesmo? Ô Camila Pipoca, um abraço para você, viu? Um grande abraço para você. Eu não sei fazer aquelas edições que você faz, que faz a gente ficar assim com aquela cara de hã? E agora? Eu errei, mas não vou editar. Hã? Bom, então vamos lá. Quando eu quero usar o adjetivo para qualificar o substantivo, ou seja, em japonês esse adjetivo vem antes do substantivo que ele qualifica. Então, eu quero dizer que Campos do Jordão é uma cidade tranquila. Campos do Jordão wa Shizuka na machi desu. Campos do Jordão wa Shizuka na machi desu. Percebeu aí a presença do na? Ele faz a ligação entre o adjetivo e o substantivo que se qualifica. Ok? Então, São Paulo é uma cidade movimentada. São Paulo wa Nigiaka na machi desu. Ok? Computa wa benri na kikai desu. Computador é uma máquina prática, né? Por exemplo, vamos pegar aqui alguém que seja famoso, né? Mas e aí, será que eu pago direito autoral nisso? Será que vai dar problema se eu citar o nome de alguém? Então eu vou citar o meu, tá bom? Vai lá que um dia eu fique, né? Marcelo Sensei wa yumei na hito desu. Marcelo Sensei wa yumei na hito desu. Ok? Entendeu? Ashita hima desu. Amanhã tenho tempo livre. Hima na jikan wa nani o shimasu ka? O que você faz com seu tempo livre, né? Hima na jikan wa nani o shimasu ka? Habilidade. Jouzu na hito. Uma pessoa que tem habilidade, né? Jouzu na hito. Heta na hito. Uma pessoa que não tem habilidade. Heta na hito. Uma pessoa que não tem habilidade. Ok? Muito obrigado. Que fique tudo bem com vocês aí. Continuem estudando. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Continue acompanhando. Se você não é inscrito no nosso canal e está curtindo a nossa aula, faça aí a sua inscrição no canal. Dê o seu joinha, curta e nos ajude a chegarmos a mais pessoas que tenham interesse em comum como você, que é de aprender e estudar japonês, tá bom? Por hoje, muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. E a gente volta em breve com mais novidades.
Por enquanto, só lembrando, as aulas vão ser postadas de 15 em 15 dias, e à medida que a coisa for melhorando, a gente vai diminuindo esse espaço, tá bom? Então, também quero mandar aqui um abraço especial para o pessoal do canal, deixa eu ver aqui, do canal Japão Nosso de Cada Dia, né? O Japão Nosso de Cada Dia também recebe aí o nosso abraço. Quero mandar o nosso abraço aqui para o pessoal, para o Hiro, né? O Hiro e o Cara Tesudo. Também um grande abraço para vocês. A gente acompanha e indica o site de vocês aí para os nossos alunos também matarem a sua curiosidade e desenvolver seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço.